que o Palmeiras jogou também o Mundial de Clubes e não conseguiu chegar à final, perdeu para o Tigre do México, depois perdeu para esse Al Ahly dos pênaltis, não fez nenhum gol. Foi ainda pior que o Flamengo taticamente, não tem praticamente nada. Tem muita coisa para mudar, muita coisa para melhorar. Agora, é preciso que o torcedor... Fala nação, saudações rubro-negras. O Flamengo venceu o Al Ahly do Egito por 4-2, aquele jogo dos perdedores, e o Flamengo conquistou a terceira posição do Mundial de Clubes. Não era o que a gente esperava, mas é o que tem. Então vamos acompanhar nesse vídeo a análise do Mauro César Pereira sobre essa vitória do Flamengo. E ele traz uma pergunta para a gente pensar. Esse vexame, essa vergonha do Flamengo é apenas culpa do Vitor Pereira? Então vamos acompanhar, assista o vídeo até o final, deixa o like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, beleza? Bora lá. Muito bem, o Flamengo ficou no terceiro lugar do Mundial, jogou mal, teve momentos de um certo desleixo até, o time relaxado, o time preguiçoso. O Vitor Pereira estreou 27 dias antes desse jogo, gente. Será que a culpa é dele mesmo? Será que ele é o grande culpado? É claro que ele tem uma responsabilidade nisso tudo. Ele é o técnico, ele escala, define o sistema de jogo. Ele que escolheu o Mateuzinho, que cometeu pênalti no jogo passado. Enfim, ele que faz as substituições, certas ou erradas. Mas os jogadores que estão tendo tempo no clube, os dirigentes com as suas escolhas, tem muita gente que pode ser questionada e até responsabilizada pelo trabalho que vem sendo desenvolvido no Flamengo. Não dá para colocar toda a culpa do Vitor Pereira. São 6 técnicos do Flamengo no período que o Palmeiras teve o mesmo treinador. E os dois times meio que se revezam nas conquistas, até em quantidade. E até em quantidade e tipo de fracasso. No caso, o Palmeiras também fracassou como o Flamengo 2 anos antes, né? 3 anos antes, né? É verdade, 2 anos antes, que foi a temporada 2020, mas já em 2021. Então foram 2 anos atrás que o Palmeiras jogou também o Mundial de Clubes e não conseguiu chegar à final, perdeu para o Tigre do México, depois perdeu para esse Al Ahly dos pênaltis, não fez nenhum gol. Foi ainda pior que o Flamengo fez. Ou seja, os dois têm fracassado e triunfado de forma muito parecida, mas um tem um projeto esportivo que tem sequência com o mesmo treinador, com a mesma comissão técnica, conhece os jogadores, conhece o clube, conhece a torcida, conhece a imprensa, conhece o ambiente. E o Flamengo fica trocando a toda hora. E não dá para ficar colocando a culpa toda no técnico. É claro que ele vai ter sempre uma responsabilidade. Mas os dirigentes, pelas escolhas que fizeram, pelas férias longas demais para os atletas, pela maneira como atuam no mercado, podem ser questionados, devem ser questionados. O Flamengo precisa de um projeto esportivo real. E um projeto esportivo real passa por uma sequência de trabalho. Não é Vitor Pereira, Jorge Jesus, Guardiola, Jürgen Klopp, Marcelo Galhardo. Ninguém vai chegar e transformar um time que terminou 2022 jogando mal, de forma desorganizada, bagunçada até, numa equipe imbatível, sensacional. Não é assim que funciona. Quando a referência é o Flamengo do Jorge Jesus 2019, é fundamental lembrar que o técnico português desembarcou no Brasil, teve 20 dias treinando com o seu elenco, quase todo ele, né? Exceto um ou outro que estava convocado, porque acontecia a Copa América naquele momento. Terminada a Copa América, ele estreou na Copa do Brasil contra o Atlético lá no Paraná, empatou, depois empatou no Maracanã, perdeu nos pênaltis, foi eliminado e aí passou a ter semanas livres para treinar sempre que havia rodada às quartas-feiras, quintas-feiras de Copa do Brasil. Isso foi fundamental para ele aprimorar o seu trabalho. Jogava só no fim de semana e quando tinha Libertadores. Correu o risco de ser eliminado pelo Emelec da Libertadores, depois de errar na escalação com o Rafinha na linha de meio-campistas, lembra? Contra o Emelec lá em Guayaquil. Perdeu por 2-0, jogo polêmico, muitos erros, inclusive da arbitragem condescendente, quebrado o tornozelo do Diego Ribas. Aí no Maracanã, um pênalti mal marcado deu a vantagem ao Flamengo, devolveu o placar. Teve erro de arbitragem dos 2 jogos. O Flamengo vence 2-0 e supera a Emelec nos pênaltis. E se fosse derrotado nos pênaltis? Como é que ia ficar? Aí o Jorge Jesus avançou, mas veja quanta coisa aconteceu. Teve partida muito ruim contra o Bahia, derrota por 3-0 em Salvador, na estreia do Felipe Luiz. Teve um jogo contra o Botafogo do Eduardo Barroca, em que o Flamengo não jogou nada bem, quase perdeu o jogo, acabou vencendo com muita dificuldade, o Botafogo com um time bem limitado à época. Então você vê que o início foi difícil até para o Jorge Jesus, como é para qualquer treinador. Dificilmente o cara chega e automaticamente tudo funciona. Não é o normal. Quando esse choque ocorre, costuma ser um tiro curto, um impacto muito mais emocional, motivacional nos atletas do que um trabalho técnico, tático, com profundidade. E o que o Vitor Pereira tem que fazer é um trabalho com profundidade. Ele tem dito isso e falou mais uma vez após esse jogo contra o Al Ahly dessa necessidade de ter tempo para trabalhar e desenvolver um trabalho. O Flamengo taticamente não tem praticamente nada. Tem muita coisa para mudar, muita coisa para melhorar. Agora, é preciso que o torcedor, o dirigente e até a imprensa entendam como as coisas funcionam.
Quando alguém fica insistindo na pergunta sobre o futuro ou não do técnico, quando o rapaz assumiu o comando do time no começo de janeiro e a sua estreia à beira do campo aconteceu poucas semanas antes daquela partida, realmente isso é um escárnio, isso é uma piada, isso é uma brincadeira. Isso não é não me parece um trabalho minimamente jornalístico, e sim uma fanfarronice, né? O Vitor Pereira fará um mês da sua estreia, que foi na vitória sobre a Portuguesa do Rio de Janeiro, no dia 15. Dia 15 é quarta-feira agora, quando ele vai jogar contra o Volta Redonda. O Flamengo vai enfrentar o Volta Redonda pelo Campeonato Carioca. Ou seja, nem um mês ele tem. Não tem cabimento ter uma opinião formada sobre o trabalho desse técnico que ele poderá fazer num período tão curto, né? Aí é uma insanidade. É preciso que as pessoas tenham um pouco de noção. Tá aí, nação, a opinião do Mauro César Pereira sobre essa vitória do Flamengo e essas críticas ao Vitor Pereira. E eu venho falando desde a derrota do Flamengo nas semifinais que os principais responsáveis por esse vexame, essa vergonha do Flamengo no Marrocos, na minha opinião, é o Marcos Braz, o departamento de futebol que deu mais de 40 dias de férias para o elenco. Ou foi o elenco que determinou os dias de férias? Aí a gente tem que ver isso também. Então o Marcos Braz é um dos principais culpados, tem muitos culpados, mas o Marcos Braz tem a escada de culpados, o Marcos Braz está lá em cima. Então as outras equipes, por exemplo, do futebol brasileiro, voltaram muito antes que o Flamengo e só disputam os estaduais. E o Flamengo, mesmo sabendo que teria essas finais no primeiro semestre, Supercopa do Brasil, Mundial, tem a Recopa e os estaduais, o Campeonato Carioca. E foi uma das últimas equipes a voltar a treinar. Então, o Palmeiras, por exemplo, voltou muito antes, voltou pensando na final da Supercopa do Brasil, se preparou melhor, venceu e a gente viu dentro de campo a diferença técnica e principalmente física. O Flamengo está muito mal fisicamente e tudo por culpa do senhor Marcos Braz. Então vamos acompanhar, levantar a cabeça, porque quarta-feira é a nossa realidade, Campeonato Carioca contra o Volta Redonda, uma das sensações do Campeonato Carioca. Vai ser um jogo duro, tem um artilheiro lá, o Lelê, artilheiro do Campeonato Carioca, então vamos aguardar. Eu acredito muito, sinceramente, eu acredito que esse time vai evoluir taticamente e fisicamente. Então vamos acompanhar. Deixa nos comentários a sua opinião sobre essa opinião, essa análise do Mauro César Pereira, beleza? Deixa o like no vídeo, se inscreva no canal. Até a próxima. Saudações rubro-negras. Da construção de determinado tipo de jogo que tem um mês e alguns dias de trabalho